Eu sou um quintal de muitas histórias. Eu diria que a grande academia de minha vida foi o movimento sindical. E eu aprendi muito mais do que no chão da academia, no chão da fábrica, no chão do banco, no chão da lida com as pessoas da área rural, no chão das pessoas simples, né, conversando com as pessoas mais idosas. Eu chego no movimento sindical, começo a partir da direção do sindicato, participar da direção do sindicato, a partir de 1992, totalmente verde. Eu chego e a minha escola de formação foi o Sindicato dos Bancários do Extremo Sul. Em 1988, teve um movimento grevista a nível nacional. Eu e um outro colega, né, da agência paramos naquele dia para reivindicar, junto com a categoria nacional, as reivindicações e os benefícios que a gente estava pretendendo na época. Daí o pessoal da associação veio conversar conosco e a gente começou a ter uma relação com eles e organizar, junto com a associação, a categoria bancária na região. Eu já era militante do movimento de igrejas. E aí passei a ser bancária, tinha ainda 21 anos, né? Nem tinha muita clareza dessas caminhadas de lutas sociais. E um dia eu fui convidada por uma colega, né, que já estava na militância há um tempo, que é Isabel Alves Martins, para fazer parte da diretoria do sindicato, logo que o sindicato surgiu em 89. Quando era admitido um novo funcionário no Banco Econômico, logo após a assinatura, sabia que a carteira dele já estava assinada, eu chegava para fazer filiação. Meu horário de almoço no banco, ao invés de almoçar, ia aos bancos e entregava o panfleto aos bancários. Houve reuniões para constituir a associação e eu fiquei participando de todas as reuniões como talvez, provavelmente, como mulher, a principal representante da associação à época, que logo após a Constituição, nós fizemos a Assembleia para transformar em sindicato. Ali era um movimento muito interessante, porque a Constituição estava nascendo. Estavam no movimento constituinte. Então o movimento sindical fez também, foi um dos movimentos importantíssimos, inclusive, para o processo democrático acontecer mais rápido e a Constituição de 88 aparecer. Ser apresentada como a primeira mulher dirigente do sindicato, e não apenas do sindicato do Extremo Sul, de um sindicato na Bahia. Então, dos tantos sindicatos de bancários, eu fui a primeira mulher presidente. O processo do desmembramento, ele não foi um processo simples, até porque significaria divisão de base e perda de receita por parte dos sindicatos bancários da Bahia. Mas a nossa argumentação, na realidade, é porque o tamanho do Estado, né, e a região nossa era completamente desassistida pelos sindicatos dos bancários da Bahia, e a gente tinha a intenção de fazer a organização da luta dos trabalhadores na nossa região. Quando o pessoal se articulam para criar o sindicato, eles surgem neles e, de certa forma, a gente entende porque eles conhecem mais a geografia de lá, e a sede do sindicato foi em Itamaraju, porque aonde centraliza todas as cidades da região. Uma região ampla, grande, né, com 23 municípios, muito dispersa, mas a gente colocou diretores em cidades polos, né, que pudéssemos fazer a discussão com a categoria. Nós andamos o Extremo Sul todo visitando as agências e filiando os bancários. Funcionamos numa casinha bem pequenininha, tinha na frente, onde a gente ficava embolado ali, fazendo esses jornais já, fazendo
né, essas faixas da greve, fazendo as discussões, com uma máquina de escrever, umas mesinhas lá improvisadas. Cada tijolinho que a gente coloca nessa história, nós estamos falando da classe trabalhadora brasileira, do mundo, né, que vai crescendo e que vai se firmando. O Sindicato dos Bancários conquistou muito para dentro da categoria bancária. Nós conquistamos jornada de 6 horas, tudo isso é a luta dos bancários. Nós conquistamos ticket de alimentação, refeição, vale alimentação, a terceira, a cesta básica. Nós conquistamos melhores salários, reajustes. E nós conquistamos uma coisa que para mim é fundamental, uma convenção coletiva que assina todos os bancos assinam, e todos os sindicatos de bancários assinam, valendo para o bancário que está lá em Porto Alegre, para o que está lá na Amazônia, numa ilhazinha. Isso é uma conquista, sabe, que nenhuma categoria no Brasil conseguiu. Na América Latina eu não conheço, sabe? Eu sei que nós somos exemplos. A categoria bancária, ela é exemplo por essa conquista. Os piquetes de greve, assim que eu conheci os bancários. Que eu ia para a porta do Banco do Brasil, ajudar nas greves, a participar de tudo e conversar com o gerente do Banco do Brasil, povo muito rigoroso. Você precisa imaginar como é uma negociação. Uma negociação de sindicato é tão interessante. Você vai para a negociação, o banqueiro não vai para a negociação, os advogados. Eles chegam na mesa assim, 2, 3 minutos que demoram. É tanto que a gente, X%, eles é tanto. Não, é pai e você e cada um, e eles vão, os homens, né? Os homens, os representantes do poder econômico. Nós tivemos algumas grandes greves, alguns grandes movimentos, e isso era desafiador. Quando eu estava grávida na porta do banco fazendo greve, e um gerente chegar e botar o dedo na cara e desafiar, e precisar levantar, né, o rosto e dizer assim, não, eu também estou aqui, se você quer vir para o desafio, a gente vai junto. Um exemplo, na época em que houve uma reforma bancária e que se pretendia diminuir as agências e o número de bancários, o Banco do Brasil decidiu pelo fechamento da agência de Ibirapuã, e foi graças a um trabalho do sindicato, mobilizando a sociedade, principalmente de Ibirapuã, mas também da região, de políticos da região, que conseguimos reverter isso, e a agência continua até hoje. Nós fizemos uma greve interessante, se não me engano, em 87. 87 foi 87, que durou muito tempo, e nós voltamos com reajuste zero. Aquilo foi uma frustração, mas ao mesmo tempo foi um aprendizado para mim. E quando eu voltei para a agência para trabalhar, aquilo me deu uma certa angústia, sabe? Nós fizemos 13 dias de greve e saímos da greve, os bancários dos bancos particulares, sem nenhum reajuste. E ainda iam cortar os nossos dias parados. Essa foi marcante.
Inclusive uma greve em Itamaraju que me impactou muito, que foi uma onde Isabel, né, ela foi agredida por um policial na porta do banco, quebrou o braço. Isso, assim, eram vivências muito novas e muito impactantes naquele momento. Foi uma espécie de despejo que foi feito de uma fazenda que o Movimento Sem Terra ocupou. A polícia pegou o pessoal do movimento e botou no asfalto, na BR-101. O presidente da UDR entrou no Banco Econômico, e disse: eu botei seu povo no asfalto, a próxima será você. Prisões arbitrárias, com ameaça, com armas, né, onde a polícia veio com com toda a sua brutalidade e violência, agredindo aqueles trabalhadores e as pessoas que estavam naquela ocupação. Tudo que o bancário tem hoje, que os outros trabalhadores não têm, fomos nós que conseguimos. Foi conquista. Conquista dessa luta para poder garantir essa ferramenta. E o bancário que está lá no cantinho, que é de um banquinho pequeno, né? Um banco pequenininho, mas ele é obrigado a cumprir a convenção que o banco grande cumpre. Quando a gente faz greve, não é só especificamente para o extremo sul, é a nível de Brasil. Antes o bancário trabalhava 8 horas, todos os bancários depois 6 horas. A gente foi conseguindo várias conquistas. Nós tínhamos criado em Medeiros Neto um jornal chamado Alerta. Então acabamos parando de editar o jornal e criamos o do sindicato com o mesmo nome, né? O Grito de Alerta, e que cumpriu um papel muito importante. A gente rodava naquele negócio de escola. Depois a gente passou a fazer uma gráfica. E aí era um tempo que a gente tinha um jornalzinho, e esse jornalzinho a gente, né, ficava aqui por esses fundos lá pela frente, na primeira nova sede nossa, com uma maquininha digitando. A máquina aquela bem simples ainda, né? A gente datilografava os textos, depois a gente recortava, lembra da Iná? A gente recortava ela bem bonitinho. E depois a gente fazia a publicação desse jornal, né, xerocar e mandar. E a gente datilografava aí com essa máquina, então aí ela disparava, fazia assim, a gente via a zoadinha, né? A diretoria do sindicato conseguia se comunicar com a base e extrapolava para fora do sindicato até, servia de comunicação. A comunicação com uma nova versão, com o olhar, com a voz, com a fala da classe trabalhadora. O Sindicato dos Bancários do Extremo Sul me chamava demais a atenção, porque ele conseguia fazer esse dia a dia correndo agências aonde os bancários estavam e também nas periferias, através dos eventos, através das coisas que a sociedade pautava, de abraçar aquelas bandeiras que eram extremamente sociais
e defender aquilo com unhas e dentes. O Sindicato dos Bancários conseguiu ser um sindicato de referência de luta para praticamente todas as classes de trabalhadores e todos os outros novos movimentos que surgiram e também os movimentos que já existiam, a exemplo dos sindicatos dos trabalhadores rurais, mas eles ganharam uma nova força com a presença dos sindicatos bancários e com a decisão daqueles dirigentes, daquelas dirigentes, de abraçar essa luta para além da categoria bancária. O princípio que mais, na minha condição de dirigente, enobrece um sindicato e dar essa condição de destaque, de protagonista ao Sindicato dos Bancários do Extremo Sul e a nós dirigentes, é o princípio da solidariedade de classe. De participar como um sindicato cidadão das diversas frentes de luta, entender e apoiar a luta do movimento indígena, dos trabalhadores rurais sem terra, dos assentados da agricultura familiar, dos servidores públicos e das diversas outras categorias. É porque é um sindicato solidário, é um sindicato socialista, é um sindicato que não pensa só com resolver o problema da categoria. Ele sabe, se resolver o problema dos bancários e não resolver os problemas dos outros trabalhadores, nós não vamos transformar o país. Tem que ser uma transformação conjunta e os bancários entenderam isso. O sindicato bancários, ele vai além das quatro paredes do banco, ou das quatro paredes do próprio sindicato, da sede do sindicato. Ele é envolvido e se preocupa com a sociedade como um todo. Ele se preocupa com a formação da educação, uma boa qualidade, com a saúde como um todo, para tentar transformar e melhorar a vida da população, além do trabalhador, a vida da população como um todo. O sindicato cidadão é aquele sindicato que sai. Óbvio que aquele espaço ali para elaboração, para o trabalho em si, para as reuniões, para as discussões, para as formulações é fundamental. Mas o lugar do dirigente sindical é lá fora. É lá fora, na seara, onde as coisas acontecem, os problemas acontecem no mundo do trabalho. A criatividade do brasileiro é tão grande que ele conseguiu unir analfabeto, intelectual, trabalhador de todo nível na Central Única dos Trabalhadores. É uma inteligência muito grande do povo brasileiro conseguir isso, unificar. Eu acho que a CUT é um marco na organização dos trabalhadores no Brasil. A CUT nasceu para meter o pé na porta e dizer não vai ser assim não. Quem vai dizer como os trabalhadores vão se organizar são eles. Se preocupa com a questão ambiental, se preocupa com a questão política. E aí eu acho que esse conjunto de ações dessa entidade, né, da Central Única e dos sindicatos bancários, nos proporcionou a ter um protagonismo e ter uma referência muito grande na região, enquanto organização dos trabalhadores. Todas as lutas, as maiores lutas ali daquela região, tem o braço ali, né, a ação diretamente do Sindicato dos Bancários. E a gente conta sempre, a CUT conta sempre com o Sindicato dos Bancários ali como referência naquela região para todas as grandes lutas e para as pequenas lutas também. Ou seja, o sindicato é ali a nossa principal referência de organização no território. Você não pode ter um sindicato que dialogue só com a categoria. Se você tiver um sindicato que dialogue com a categoria que ele representa, no meu entender, não é um sindicato. Todas as atividades que eram desenvolvidas na região, todas as atividades sindicais e políticas, passavam pelo sindicato. Então o sindicato deixou de comunicar só com os bancários e passou a comunicar com os movimentos sociais do extremo sul da Bahia. O sindicato
não só lutava pela sua categoria, mas também para outras categorias e outros movimentos sociais. Eu gosto muito de lembrar os momentos que o sindicato participou das lutas dos movimentos indígenas. Temos aqui a questão dos trabalhadores sem terra, a luta dos quilombolas na região. São lutas importantes que a gente faz com que essa luta vale a pena. Todos os sindicatos do Extremo Sul têm ajuda solidária dos sindicatos dos bancários, que teve a noção que não adiantava organizar uma categoria sozinha. Tinha que organizar todas as categorias. Essa solidariedade, essa visão classista, solidariedade de classe trabalhadora, para poder estar junto, não importa qual a categoria que você participe, isso é o grande elemento que eu acho que isso é que vai levar aos grandes momentos do Sindicato dos Bancários do Extremo Sul, extrapolando a luta bancária, especificamente, né? E virando esse ator social, esse ator importante, modificador. Era uma presença ativa. Todos os movimentos, toda a atividade nossa, dava a presença do Sindicato dos Bancários. Estou no movimento sindical já há alguns anos e tenho muito orgulho de dizer da relação dessa categoria da agricultura familiar, inclusive nessa luta com a outra categoria importante que está hoje representando aqui, que é a categoria dos bancários. Porque o Sindicato dos Bancários nasceu com uma missão diferente de muitos outros sindicatos que nascem. Tem o princípio, inclusive, de classista, que apoia todas as outras categorias que necessitam de apoio. Todas as lutas que nós pleiteamos, os bancários sempre esteve junto e nunca foram lá como bancários, foram como categoria mesmo, foram como princípio de luta de classe mesmo. Só para ter uma ideia, nós éramos apenas o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Itamaraju. Aí nós transformamos esse sindicato em três municípios, Prado, Jucuruçu e Itamaraju, e a ata de fundação, de transformação disso, quem fez foi João Climário, representando o Sindicato dos Bancários, porque já era diretor. A gente começou as lutas, né, pela conquista da nossa terra, do Monte Pascoal. Ali, a partir de 98, a gente teve que construir uma aliança, né, com esses movimentos regionais. E através dessa aliança aí foi que se estendeu essa amizade, né, nossa aí com os movimentos regionais, né, e principalmente com o Sindicato dos Bancários e a CUT, né, que então costuramos essa política, né, para a gente ter o apoio da sociedade em si, tanto regional como também nacional. Eu quero falar pelo sindicato. Eles somos nossos parceiros. Nos ajudou com de dente e unha. Nós entramos aqui nessa fazenda, nós não trouxemos nem um pacote de sal, que é 50 centavos um quilo de sal. Mas quando nós chegamos aqui, o pessoal do sindicato nos ajudou com a compra. Nós não passamos fome porque eles chegaram junto e deu alimento para nós comer, com um bocado de criança. Com todo o miaço de fazendeiro, mas eles estão junto com nós, né? Nunca abandonou, porque eles querem ver os indígenas com seus territórios nas mãos. É importante frisar que o Sindicato dos Bancários ele é muito maior do que os 750 bancários que ele representa, né? Ele representa essa luta pela dignidade humana, né? No extremo sul da Bahia. O Sindicato dos Bancários já participou dos movimentos iniciais contra o monocultivo de eucalipto, na década de 91, quando aparece aí o grande desmatamento, com o uso de correntões, né, com denúncias, e as pessoas que trabalhavam no campo indo para a cidade, corridas, ameaçadas por pistoleiros.
à época, né? A criação da Baía Sul aqui na região trouxe um transtorno imensurável do ponto de vista social e ambiental. Evidentemente, trouxe divisas econômicas, movimentações financeiras, né? Crescimento econômico para a região, mas deixando um lastro de desumanidade, de desigualdade, de bolsões de pobreza. Essa pauta ambiental e social, a gente contava com essa parceria. Então, se a gente ia para uma conversa, o Sindicato dos Bancários ia junto. Então, isso fortalecia as lutas, porque o Sindicato dos Bancários já tinha, né, já estava consolidado. Mais de 13 mil trabalhadores em um canteiro de obra da Baía Sul Celulose. Desumana a situação deles. Nós conseguimos reverter esse quadro com muita luta, garantindo convenções, acordos coletivos importantes para aquela categoria. Quando conquistamos, ainda nos anos 90, o fim do plano de manejo da Bahia, porque servia apenas de uma fantasia para que os grandes exploradores de madeira atacassem a Mata Atlântica de uma maneira tão brutal. O Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar puxava, na época, uma greve geral que tinha acontecendo no país. Era só discutir com os sindicatos bancários e nós fechamos por várias vezes a BR-101, essas duas categorias junto. E quem olhava assim não sabia que era bancário, que era trabalhadores rurais, mas sabia que era os dois sindicatos que estavam ali, os dois maiores sindicatos naquele município ali, que estavam junto ali, fechando aquela BR e garantindo a luta. Uma coisa que eu sempre admirei é essa coragem, né, dos movimentos regionais, né, se colocar junto da gente, colocar-se do lado da gente, que em outras palavras a gente fala que é vestir a camisa da luta indígena, né? O Sindicato dos Bancários se colocou naquela sociedade do extremo sul da Bahia como um sujeito político ativo que produzia, que merecia ser respeitado e que fazia parte daquela sociedade. A importância da nossa participação foi também pela grandeza da responsabilidade que nós assumimos, dando formação aos dirigentes e contribuindo com o debate, com o enfrentamento, na defesa dos trabalhadores, na defesa de um modelo sustentável de vida, de uma região que tem um legado e uma vocação, que é uma região turística e, ao mesmo tempo, uma região que tem a agricultura muito forte, mas que disputa um modelo de desenvolvimento, e a gente tem a compreensão clara disso. Porque esses meninos e essas meninas que compunham a direção e que compunham o quadro de lideranças nas agências, né, da região, ousavam muito além da conta das condições objetivas que eles tinham para fazer essa luta. Eu acredito que o Sindicato dos Bancários foi uma marca principal na organização de todos os trabalhadores. Ele se viu de um embrião para o nascimento de um movimento de trabalhadores que se repercutiu, inclusive, na mudança política da região, né, nas administrações dos municípios. A atuação do sindicato realmente foi uma atuação classista. É uma atuação que envolveu todos os segmentos da sociedade, em todas as áreas, a partir do entendimento que o sindicato só valeria a pena se nós transcendêssemos a categoria bancária, nos envolvêssemos com todos os fatores que envolvem a sociedade e que afetam a vida das pessoas. Conhecedor desse papel e de que lado da política que nós devemos sentar, que é o lado dos trabalhadores, da sociedade, é que faz com que o sindicato consiga avançar mais nessa luta. Não chegamos aqui apenas cumprindo regras, não chegamos aqui apenas por um tarefismo ou por um voluntarismo. Chegamos aqui com esse legado e essa história
pensando nos princípios que nos nortearam, como sindicatos de luta, sindicatos combativos, sindicatos que não se acostumem nem aceitem a ideia de um sindicato cartorial, mas também sindicatos que sejam solidários, que pensem para além da sua categoria, pensem como classe trabalhadora e pensem que país nós queremos produzir, construir para as novas gerações. A meu ver, quem nunca militou num partido político de esquerda, e nunca militou numa associação, num sindicato, eu tenho impressão, com todo respeito, quando a vida venha, né? Mas eu tenho impressão que não sabem muito da vida. Porque não consegue conhecer o lado bom e o lado ruim da vida. Eu percebo que o mundo não seria bem pior se não existisse sindicatos. Não tenho dúvida disso. O sindicato, ele é a essência. O Marx já dizia, o Engel complementou, o processo é dialético e ele é histórico. Ser sindicalista está no sangue da gente, faz parte da nossa luta. Quando a gente entende que juntos somos fortes e que o sindicato é o jeito de nos unirmos, aí não tem mais jeito, a gente não deixa mais a luta. A firmeza ideológica é o que dá a condição do agricultor familiar, do bancário, do metalúrgico, de todas as categorias. Essa firmeza ideológica é o que dá condições de ser contra as mazelas deixadas pelo capital. É um que bota o dinheiro, bota o capital e explora o outro, que vende a sua mão de obra muito barata. Eu quero um mundo melhor. Eu já disse inicialmente que eu sou utópica. Porque você tem utopia, você não vive. É a transformação de uma sociedade, para que a gente possa cada vez mais, talvez seja uma utopia, mas a gente tenta fazer a nossa parte para tentar transformar um pouco mais, principalmente a nossa região, de uma forma muito mais humana, né? Visando o bem-estar não só do trabalhador, mas da população como um todo. O sindicato me deu, digamos, eu vou até plagiar, não sei se é Gil, quando ele diz, a Bahia já me deu régua e compasso. Então o sindicato me deu um pouco do compasso, a régua eu creio que eu já tinha. Mas se eu tivesse que usar, talvez de forma muito ousada né, para alguns talvez grandiosa demais, eu diria que ele é um farol. Ele é um farol que vai iluminando no meio do caminho essas outras tantas caminhadas, com a sua própria capacidade financeira e a sua vontade, que eu acho que é o mais importante. O comprometimento e o compromisso, ele consegue contribuir muito, direcionar essas novas lutas. O sindicato teve um protagonismo fundamental, na realidade, na região e, inclusive, eu acho que transformou a relação do capital e trabalho dos trabalhadores com a sociedade. Vale a pena a luta quando a alma não é pequena, né? Vale a pena a gente ser unido, vale a pena a união, vale a pena os problemas que a gente tem e essa capacidade de resolver a gente conseguiu via organização sindical. Que bom! Que bom que eu fiz parte do sindicato. O sindicato mudou a minha vida. Se eu sou o que eu sou hoje, eu devo muito ao sindicato. Sempre vale a pena. Sempre vale a pena lutar. Quando você tem uma causa, você não está brigando por ti. Está brigando por uma causa. Para que as pessoas possam ter direitos a viver. Viver dignamente, viver como gente,
pensa, que sente, que chora, que ri, que tem filho, que tem mãe, que tem pai, que tem amigos, que tem vizinhos, que ama, que chora. Nós precisamos voar, né? Voar para buscar lugares, bons lugares para nós, para nossos filhos, para toda a sociedade. Que a partir do momento que você se organiza e você consegue organizar outras categorias, você está fazendo o trabalho da formiguinha, né? Você está também juntando, você está distribuindo força, coragem, sonho, utopia e amor.